Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos refletir sobre o que temos feito com os erros dos nossos pais. Temos aprendido ou repetido? Números capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Mira, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado. E estes seus servos têm gado, disseram mais. Se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse dessa terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cádiz Barneia para ver essa terra. Eles chegaram até o Vale Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou, dizendo: Porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele nos fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a congregação que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora, vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar dos seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína desse povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: Se vocês fizerem isso, se vocês armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse dessa terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que este povo certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e os nossos animais estão aí nas cidades de Gileade. Mas estes seus servos passarão para o outro lado, para cada um armado para a guerra, diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra, diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem, armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: O que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos.
Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroé. Atarote, Sofã, Jazé e Jogbeá, Bet-Nira e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Quiriataim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram para Gileade, a tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade e Maquir a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus, e deu-lhes o nome de Avote Jair. Noba foi e conquistou Quenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Nós temos duas opções. Ou nós repetimos o erro dos nossos pais e vamos sofrer aquilo que eles sofreram, talvez em outra medida, ou nós aprendemos com os erros deles, para que nós possamos crescer, nos desenvolver, não repetir e nos livrarmos daquelas maldições do passado. O povo aqui quase perde a terra prometida de novo. Depois de passar 40 anos vagando no deserto, por causa daquela negação ali no início, quase perderam novamente. Mas voltaram atrás a tempo e puderam rever a sua decisão. Como é bom termos alguém perto de nós para abrir os nossos olhos espirituais, para nos dizer, será que você vai fazer igual aos seus pais? Você não está vendo que você está repetindo aquilo que seus pais fazem? Só que de forma diferente, mas repetindo, o resultado vai ser o mesmo. Como é bom termos amigos que abram os nossos olhos para não repetirmos os erros dos nossos pais. Capítulo 33. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas as suas caminhadas segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente, aos olhos de todos os egípcios, e enquanto eles sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam no Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Pi-Airote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Alos. Partiram de Alos e acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Atavá. Partiram de Quibrote-Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. De Ritma acamparam em Rimon-Perez. De Rimon-Perez acamparam em Líbna. De Líbna acamparam em Rissa. De Rissa acamparam em Quelata.
De Quelata acamparam no Monte Cefé. Partiram do Monte Cefé e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. De Taate acamparam em Tera. De Tera em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. De Asmona em Moserote. De Moserote em Bene Jaacã. Partiram de Bene Jaacã e acamparam em Or-Agidgade. De Or-Agidgade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. De Abrona acamparam em Ezion-Geber. De Ezion-Geber acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali. No primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Pulmon. De Pulmon em Obote. De Obote em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam em Dibongade. De Dibongade acamparam em Almon-Diblataim. De Almon-Diblataim acamparam nos montes de Abarim, diante do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: Quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários dos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu dei essa terra a vocês, para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa dei uma herança maior, a tribo pequena dei uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. Deus nos ensina aqui que a gente precisa parar e olhar para trás. Aqui o povo já está ali a ponto de entrar na terra. Aquela mesma terra que eles rejeitaram anteriormente, dizendo que não eram capazes de entrar, que eram gafanhotos, que eles iriam ser esmagados. Agora parece que existe uma energia diferente, uma confiança diferente, e eles finalmente vão entrar. E aí Moisés e Deus, com orientação de Deus, faz o povo lembrar toda a jornada, o passo a passo, até chegar ali naquele ponto. E isso é tão importante, pararmos para olhar para trás, porque nós podemos contar as vitórias e nós também podemos relembrar os fracassos, para que a gente não esqueça daquelas dores, daquelas cicatrizes, para que a gente não volte para aquele lugar. Isso é tão importante para nós na nossa jornada. Olhar para trás, enxergar aonde erramos, ver a mão de Deus nos conduzindo, mesmo que seja em meio ao deserto. Como isso é poderoso e como isso nos prepara para entrarmos na terra prometida, sem arrogância, sem orgulho, sem esquecer quem é Deus. Amém?